Turismo. Será que é possível Criciúma desenvolver esse setor que gera tanta renda e emprego pelo Brasil afora? Porque eu já vi prefeitos, representantes do poder público de Criciúma falando: Criciúma não tem nada, não dá, não tem como investir em turismo aqui. Mas daí eu fico pensando aqui na minha humilde opinião de um cidadão e também de um pré-candidato a vereador que se preocupa com a cidade como um todo. E aí eu quero refletir com vocês. Primeiro, a gente precisa pensar Criciúma se desenvolvendo regionalmente. A gente precisa pensar no desenvolvimento regional. Criciúma é o principal município da ANREC, né, que é a região carbonífera, que compõe aí 12 municípios. Então vamos pensar na questão regional. Vamos pensar que existem aqui cidades que têm um potencial, Nova Veneza, com os monumentos italianos, com os restaurantes, você tem a Praia Grande, os cânions, tem o Morro dos Conventos em Araranguá, e tem outros locais aqui de visitação, como Laguna, e outros municípios em relação a Uruçanga, a questão da festa do vinho, ou seja, existem aqui vários potenciais na região de Criciúma. Criciúma poderia ser um local, por exemplo, de passagem, onde as pessoas vêm e se hospedam em Criciúma, e de Criciúma elas possam conhecer as outras cidades. Porque Criciúma tem uma rede hoteleira forte. Criciúma é a principal cidade do sul de Santa Catarina. Ela pode aproveitar que essas pessoas querem visitar a nossa região e elas podem se hospedar, ficar em Criciúma. E a partir do momento que elas ficam em Criciúma, elas podem conhecer o nosso potencial. Se a gestão municipal quer construir um mirante lá na parte alta da cidade, que a obra inclusive está atrasada, está mais parada do que funcionando, mas a gente fazer só um mirante por fazer não adianta. Tem que ter um mirante? Tem, mas é importante potencializar que esses parques as pessoas possam fazer a visita. Nós temos o Morro do Céu, para que as pessoas façam uma visitação no Morro do Céu, divulgar aquele local, aquele parque importante ali. Você tem o Morro do Céu, você tem o mirante, você tem aquela mina de visitação também que tem que potencializar e divulgar. Nós poderíamos em Criciúma, por exemplo, ter um Museu dos Mineiros, valorizar o patrimônio histórico dos monumentos que nós temos hoje em dia e criar, por exemplo, um Museu dos Mineiros, só com materiais e com a história dos mineiros. Afinal, a mineração, com problemas e avanços, ela que projetou Criciúma a nível nacional e que trouxe um grande crescimento econômico e de população. A gente sabe todos os problemas ambientais que aconteceram na cidade, mas também foi importante para a história de Criciúma. Vocês imaginem o Museu dos Mineiros? E aí interligar o museu com atividades na Casa da Cultura, Fundação Cultural, mais investimentos na questão das manifestações artísticas, com os parques, pega os parques, Casa da Cultura, Fundação Cultural, o Mirante, a mina de visitação, com o Parque Morro do Céu, e interligar isso numa ação coordenada de as políticas públicas na área do turismo, chamando pessoas que entendem da área do turismo, que estão aí discutindo fortalecer o turismo a nível regional, chamar essas pessoas, conversar, colocar na mesa o que a Criciúma pode fazer para ampliar suas ações. Eu acredito que dá para gerar renda, dá para gerar, inclusive, mais benefícios para Criciúma e seu povo. Acredito que a área do turismo ela pode ser melhor aproveitada em Criciúma. Nós não temos praias, né? Nós não somos assim, aquela cidade que todo mundo quer vir visitar. Mas a gente pode transformar a Criciúma numa cidade atrativa, onde as pessoas tenham curiosidade, queiram também conhecer um dos poucos lugares que eles podem ter acesso a uma mina de visitação, conhecer, por exemplo, como que se trabalhava numa mina de carvão antigamente, conhecer o mirante, mas também conhecer aquele local de preservação das nossas matas lá na parte mais alta de Criciúma, Morro do Céu, conhecido como Morro do Céu. Nós temos parques, Morro do Céu, vai ter um mirante, pode ter um Museu dos Mineiros, tem o patrimônio histórico de Criciúma, ou seja, nós temos aí uma cidade que pode desenvolver mais esse potencial e com algumas melhorias em outros locais, tem a área agrícola, também tem a Rota dos Imigrantes ali na região da Quarta Linha, no Morro Albino, ou seja, pessoal, dá para potencializar ações turísticas em Criciúma. Nós precisamos discutir o turismo em Criciúma, chamando pessoas que entendem do setor para conversar e dialogar na criação de políticas públicas. Para isso, Criciúma precisa de uma outra gestão municipal ousada, inovadora, que pense nas políticas públicas,
que pensem nas pessoas e chamem em cada área pessoas que entendam para que se criem várias políticas públicas em diversas áreas que estão precisando. O turismo é uma área importante. É por isso que eu também estarei aí nos próximos dias fazendo uma live sobre esse tema turismo, porque ele é muito importante discutir essas questões. Eu vou conversar, por exemplo, na live com uma profissional de turismo aqui da região sul, falando sobre o turismo. É uma área que a gente precisa discutir, precisa dialogar, porque ela gera emprego, gera renda e uma área que Criciúma precisa se posicionar e precisa levar mais a sério. Porque não adianta a gestão municipal fazer o mirante por fazer. A pessoa vai vir para Criciúma para ver só o mirante, ou ela já vai aproveitar para conhecer e aproveitar uma série de conjunto de patrimônios, museus, a área de preservação ambiental, ou seja, e a mina de carvão, ou seja, aproveitar uma série de locais onde o povo pode conhecer Criciúma, a principal cidade do sul de Santa Catarina, e conhecer a sua história, valorizando o patrimônio histórico que a Criciúma precisa valorizar e também elencando com a parte cultural no seu fortalecimento e também turística. Turismo, cultura, patrimônio histórico, ou seja, dá para fazer mais para Criciúma. É só pensar e ter vontade política. Fica aqui a minha reflexão.